Olá, amigos, desenvolvedores, meus alunos, parceiros em desenvolvimento. Quero apresentar a vocês um vídeo resumido da nossa palestra realizada na 22ª DevCon, realizada em Curitiba. Nesta aula, nós vamos apresentar um pouco sobre inteligência artificial, usando o INDEV 28. Não vamos falar nem de ChatGPT, nem de DID, nada. Vamos falar sobre as funções de inteligência artificial disponibilizadas pela linguagem W. Certamente você já deve ter visto em jornais, em telejornais, aquelas imagens apresentadas pelas empresas de concessão de pedágio, onde elas contam a quantidade de veículos que está passando pelo posto de pedágio, utilizando-se de uma imagem. Essa imagem é fruto de uma foto em que a inteligência artificial conta os objetos. E a linguagem W tem essa função, ou esse conjunto de funções nativamente aplicadas. Queremos agradecer mais uma vez o patrocínio da WX Soluções e da Pedroso Informática. Nossa aventura pela inteligência artificial com o INDEV 28 começa pela criação de uma tela inicial, onde nós criamos um menu com as opções analisar imagens e sair. Criamos um controle de multimídia chamada DevCon, cujo vídeo poderia ser colocado aqui, mas nós optamos por passar isso via programação. Então, no código da inicialização dessa janela, nós colocamos DevCon igual a fzdir mais devcon.mp4. Olá, seja bem-vindo à 22ª DevCon. Como vocês observaram, na abertura da janela, um vídeo é reproduzido. Esse vídeo foi criado usando a inteligência artificial DID. Entretanto, o nosso objetivo aqui não é mostrar a inteligência artificial de terceiros, mas sim o conjunto de funções existentes na linguagem WinDev para trabalhar com inteligência artificial. Então, criamos um menu com duas opções, analisar imagens e sair. Em analisar imagens, nós temos um código OpenShield WinAnalyza. Na janela WinAnalyza, nós temos alguns controles, um controle de imagem, um controle de edição, dois botões, mais um botão de busca e um controle de entrada. No controle de entrada, nós carregamos um arquivo existente no nosso disco rígido. Então, aqui no botão File, eu tenho o código. Primeiro, declaro o conjunto de variáveis para a abertura do arquivo. Depois, defino um diretório padrão, normalmente o EZ. Nada impede que seja usado um outro diretório. Em seguida, abrimos uma caixa de seleção para selecionar o arquivo. Se nada for selecionado, aplicamos o comando return. Se algo for selecionado, armazenamos o caminho da imagem na variável sFile. E o controle de imagem recebe o conteúdo de edtFile. Depois limpamos os resultados para o edtDisplayResult. No botão Detectar objetos, nós vamos começar a usar as funções
de inteligência artificial presentes na versão 28 do WinDev. Então, primeiro verificamos se o arquivo existe no nosso disco. Se não existir, ele mostra um erro e retorna o foco para o campo EDT File. Em havendo a imagem no nosso disco, ou seja, ela foi carregada e ela existe no disco, ele mostra, através do comando toast display, a mensagem analisando a imagem. A análise da imagem, dependendo da sua complexidade, pode demorar algum tempo. Então, colocamos um hourglass through para um cursor informando visualmente que algo está ocorrendo. Depois, declaramos uma variável especial da linguagem W, myAI is ImageResult. A ImageResult é um tipo especial de variável para lidar com as funções AI de inteligência artificial. Declaramos um array para ImageResult. Então, deduzimos que, internamente, ImageResult é uma estrutura. Depois, declaramos array constante, isArray of int. No presente exemplo, 3 modelos foram integrados: rosto, placa de carro e YOLO 4. Adicionamos as constantes ao array usando a função add, passando o modelo. Então, tenho YOLO model, ID face e ID license plate. Para o modelo YOLO, são adicionados até 80 objetos. E aí temos todas as constantes que o modelo YOLO disponibiliza. Então, pessoas, bicicletas, carro, motocicleta, aeroplano e assim por diante. Depois, nós vamos tratar de detectar o objeto usando a função AI-detect, identify AR constantes. Então, a AR constantes é essa array aqui. Em seguida, nós dizemos que image display is imagem EDT file. Limpamos o controle de edição e vamos fazer com que ele faça a interação através dos diversos elementos detectados na imagem. Escolhemos uma cor diferente para cada objeto, que ele vai criar uma espécie de polígonos em cada elemento da imagem. E temos uma procedura interna que faz a definição das constantes para a variável myAI. Exibimos os objetos encontrados, add entry elemento, objeto type encontrado, nível de confiança. Isso ele vai mostrar num campo de edição ao lado da imagem. Depois ele adiciona os polígonos e o tipo de objeto detectado na imagem. Então ele vai mostrar um delimitador dentro da imagem e vai desenhar em cores diferentes esses objetos, colocando o tipo de objeto que ele conseguiu detectar. Vamos fazer análise de uma imagem. Então, tiramos em analisar imagem. Vamos procurar uma imagem no nosso disco. Vamos até aqui, F, imagens. Temos algumas imagens aqui, vamos pegar
aqui, jantar. Vamos abrir. Veja que ele trouxe uma imagem aqui e eu vou solicitar que ele faça a detecção dos objetos. Então, está analisando a imagem. Por isso que eu coloquei aquela linha de comando aguardando um determinado tempo, porque essa imagem possui diversos objetos e ele fez a imagem. Então agora, veja que aqui do lado ele mostra que elemento que foi encontrado. Então, e em cada elemento da imagem que ele detectou, ele colocou polígonos com cores diferentes e rótulos diferentes. Observe que quando ele identifica como rosto, ele coloca um polígono lilás com o texto rosto. Quando ele detecta como pessoa, ele criou um polígono azul e o rótulo pessoa. Outros elementos também têm o seu polígono e a sua cor. Então, xícara está em magenta. Garrafas está em amarelo. E assim, de acordo com o que ele consegue detectar na imagem. Ao lado do botão, nós temos um outro botão chamado Contar Vacas, que ele vai me dizer que nenhuma vaca é encontrada na imagem. Por quê? Porque nós vamos fazer agora um outro teste, onde nós vamos abrir uma imagem onde temos a presença de vacas. Vamos abrir agora aqui no nosso disco rígido uma imagem chamada rebanho.jpg. Veja que ele carregou uma imagem com alguns animais e eu vou mandar detectar os objetos. Então, ele está fazendo a análise da imagem. Ele, devido ao tamanho da foto, 3 elementos foram identificados como ovelha, o resto foi identificado como vaca, e bem no cantinho aqui, ó, ele identificou que existe um cavalo. Então imagina um amigo fazendeiro meu lá da Paraíba que precisa contar o rebanho dele, ele manda o seu drone tirar foto de um determinado bloco de animais e, ao receber a foto, ele manda contar as vacas. E ele, no meu caso aqui, ele contou 8 vacas na imagem. O código desse botão contar vacas nós já vamos ver. É claro que quanto melhor a foto e quanto melhor a sua resolução, mais precisa será a contagem. Nós vamos ver aqui então no botão contar vacas. Declaramos uma variável contar vaca do tipo int para cada string de mvaca of edt display result separado by cr. Extraio o elemento na primeira ocorrência da vírgula e elemento vaca é encontrado, conta vaca mais 1. Se for maior que 0, stvaca igual a conta vaca, n vacas encontradas na imagem. Caso contrário, nenhuma vaca encontrada na imagem. Tivemos assim uma ideia de como funciona os comandos de inteligência artificial disponibilizados pela linguagem W. Vocês vão observar que existem mais de 80 modelos no modelo YOLO, mas é uma espécie de treinamento que se faz para que a inteligência artificial detecte os objetos.
num nível mais avançado, você pode criar os seus próprios modelos. Aqui analisamos uma outra imagem, né? Ele pegou a imagem do meu disco. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui. Carrego, mando analisar. Ele detecta como uma pizza. Posso, às vezes, ter alguma resposta não tão exata. Vou pegar aqui um sanduíche, um Big Mac. Ele, às vezes, se perde na identificação da imagem. Então, eu vou mandar detectar. Vocês vejam que ele detectou com 71% de confiança um rosto. Mas se vocês olharem para a imagem, esse rosto não está bem definido. Em compensação, o elemento sanduíche, com 66%, é o que deveria ser apresentado. Então, provavelmente, esse modelo não está adequadamente formatado. Vamos carregar um outro aqui, onde nós vamos carregar esse caminhão aqui e vamos analisar. Elemento caminhão encontrado, nível de confiança 76%. Eis, pois, senhores, uma breve introdução às funções de inteligência artificial da linguagem W.